Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós o suplicamos, Espírito Santo de Deus, que abra a nossa mente e o nosso coração para tudo que vamos meditar aqui, para nos aprofundarmos na Tua Palavra, na doutrina da Santa Igreja e crescermos na fé. Conduza-nos, Senhor, é o que nós te pedimos, pois nós desejamos crescer, trilhar um caminho de maturidade espiritual, alcançarmos cada vez mais a nossa meta, que é a estatura do Cristo. Derrama sobre nós a Tua graça, a Tua força, para trilharmos contigo este caminho de fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais um curso da nossa Academia da Fé. E queremos caminhar juntos para um amadurecimento espiritual. Eu sou o professor Renato Almeida, um leigo missionário católico, e apresento a você mais este curso, cujo tema é Nas Fontes da Oração. E eu já vou apresentar logo de cara para você, nesta primeira aula, essa aula introdutória, o material base, o texto base, para essas 8 aulas que vamos percorrer aqui junto com o nosso Senhor. Claro, eu não posso jamais substituir este como o primeiro livro de todos os nossos cursos, a Sagrada Escritura. Como alguns que já fazem os cursos conosco na Academia da Fé sabem, eu costumo usar a Bíblia de Jerusalém, tá bom? Como base para o nosso estudo e para o nosso aprofundamento bíblico teológico. A Bíblia de Jerusalém, por quê? Porque ela tem um texto um pouco mais específico para os estudos de teologia e tem boas notas de rodapé. Então, não se incomode se você está usando a Bíblia Ave Maria ou outra Bíblia, cuja tradução é um pouquinho diferente dessa. É o mesmo texto, a mesma Sagrada Escritura, mudam algumas palavras. Tudo bem? E, como segundo texto base, eu vou me pautar neste curso inteiro no Catecismo da Igreja Católica. Sim, muitos pensam que o Catecismo é um livro que fica encostado para aqueles que são os catequistas darem suas aulas de catequese e ponto final. Não, o Catecismo deveria ser o nosso segundo livro de cabeceira. Depois da Palavra de Deus, deveríamos mastigar o Catecismo da Igreja. E eu vou me pautar nele, sim, e eu espero que você descubra junto comigo a grande riqueza que é este livro abençoado, o Catecismo da Igreja Católica. Vou me pautar na 4ª parte do Catecismo, que é justamente a que trata do tema da oração. Nós vamos mergulhar nisso que nós chamamos como tema deste curso, nas fontes da oração, para entendermos que a espiritualidade católica ela é muito grande, muito ampla. Nós vamos fazer aqui neste curso um mergulho na nossa tradição católica e perceber que aquilo que eu rezo individualmente, dentro da minha caminhada de fé individual, na igreja ou sozinho, ainda é muito pouco. Como assim, Renato? Como você pode avaliar as pessoas, julgar as pessoas, dizer que o que elas rezam é muito pouco? Porque a igreja tem 2000 anos de caminhada. Aquilo que eu construí na minha vida de oração nos meus 30, 40, 50, 60, 90 anos de idade, comparado à caminhada da igreja, é muito pouco.
Você entende? A igreja tem tanto a nos oferecer. A igreja que eu falo não é o templo físico de pedra, mas eu falo do Cristo cabeça e todo o corpo místico de Cristo. Tem muito a nos oferecer nas suas tradições espirituais, místicas, diante de grandes homens e mulheres de Deus que percorreram um caminho espiritual nessa terra e deixaram para nós muitos escritos, muitas experiências, muitos testemunhos vivos daquilo que eles viveram, que serve para nós também de vida eterna, que serve para nós de um combustível para a vida eterna, que é a oração. Logo de cara, eu convido você a adquirir o catecismo. Eu não sei se você gosta de ter o livro em mãos como eu gosto. Eu gosto muito de tocar, de ter o livro na minha mão, palpável. Mas também tem o catecismo na internet, simples. Coloca no Google o Catecismo da Igreja Católica e logo você vai achar no site do Vaticano ou em outros sites. Muito fácil o acesso. E nós vamos entrar em cheio naquilo que é a quarta parte do catecismo. Tudo bem? Já nessa aula introdutória, eu vou deixar a Bíblia aqui para quando a gente precisar recorrer à nossa Sagrada Escritura. E já nessa aula introdutória, eu vou tomar em mãos o catecismo e vou entrar no parágrafo 2559. Se você não é familiarizado com o catecismo, ele é assim, tem o texto e os parágrafos indicados aqui em negrito do lado, tudo bem? Eu estou no parágrafo 2559, veja que tem essas marcações aqui ao lado, e nós vamos seguindo assim o texto do catecismo para nos apoiar, para nos dar base. Eu poderia escolher muitos outros livros de espiritualidade, de autores, de teólogos espirituais, da teologia espiritual, de grandes santos da igreja que escreveram sobre isso. Mas por que eu escolhi o catecismo? Porque o catecismo é um apanhado de tudo o que há de melhor. O catecismo é um compêndio dessa grande teologia da igreja. Então ele cita uma variedade de teólogos e de santos. Portanto, estudar pelo catecismo não é pegar um livro de um santo específico, mas é tocar a vários. É beber dessa fonte riquíssima que é a tradição da igreja. E é o livro mais do que aprovado, indicado, recomendado, é o livro base que constrói toda a catequese da igreja no mundo atual. Tudo bem? E o catecismo inicia fazendo uma reflexão fundamental que, a uma primeira vista, parece óbvio. O que é a oração? O catecismo lança uma pergunta. O que é a oração? Para mim e para você, pode ser algo óbvio, porque eu rezo. Há quantos anos nós rezamos? Há quantos anos temos o hábito de rezar? E aí, retomar essa pergunta nos dá a entender o quê? Será que o catecismo está dizendo que eu não sei o que é rezar? Claro que eu sei, claro que nós sabemos o que é rezar porque nós rezamos. Mas vamos aqui já começar a desconstruir algumas coisas. Todo o processo de amadurecimento nessa vida, ele passa por uma fase de desconstrução. Entenda que uma criança que entra na fase da adolescência, ela faz esse processo, ela desconstrói algumas mentalidades infantis e isso não é ruim, é um processo saudável para ir construindo uma nova concepção de mundo acerca das pessoas, das coisas ao seu redor e ela vai amadurecendo, a mesma coisa na fase adulta, etc. A vida espiritual segue o mesmo rumo. Quando eu dou passos de maturidade espiritual, necessariamente eu desconstruo algumas coisas em mim
para fortalecer as bases e assim construir novamente algo mais forte. Não significa que eu vou acabar com o que eu tenho, com o que eu adquiri até agora, de vivência espiritual, de conhecimento, de experiências de vida. Não. Fazer um processo de desconstrução significa pegar aquilo que está muito enrijecido na minha consciência, no meu jeito de pensar, e falar assim para mim mesmo: opa, eu tenho que aprender. O que eu sei não é tudo, tem muito mais ainda. Portanto, eu quebro esse pensamento enrijecido, eu desconstruo essa maneira de pensar e de agir, porque eu vou agir à medida daquilo que eu tenho dentro de mim. A minha consciência foi formada nisso e eu vou agir a partir disso. E eu começo um processo de desconstrução para mostrar para mim mesmo que eu estou aberto a aprender mais, a evoluir nisso, naquilo outro. Tudo bem? Isso é um processo de desconstrução. O catecismo é categórico. Ele é muito direto e muito lógico, muito pedagógico. E ele vai como uma seta, diretamente no ponto principal. Ele vai desconstruir em cada um de nós as nossas concepções sobre a oração para reconstruir algo mais profundo. Ele traz em si uma profundidade extraordinária. E ele começa então com essa pergunta: o que é a oração? Ele já cita a frase de uma santa muito especial da igreja, e isso me chamou muito a atenção. Primeira vez que eu li isso no catecismo, eu fiquei admirado, porque ele poderia citar grandes homens e mulheres de muita experiência de vida, como um São João da Cruz, como um São Bento, como uma Santa Teresa d'Ávila, mas ele cita uma jovem, ele cita uma menina nova, que escreve com pouca idade, uma idade biológica, cronológica pequena, mas uma idade espiritual gigantesca. Estamos falando de Santa Teresa do Menino Jesus. E ela diz assim: para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu. Um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Ponto final. A definição de Santa Teresa do Menino Jesus acerca do que é a oração é algo incrível. Porque você vê que essas palavras brotam de alguém que vive radicalmente o que fala. Eu vou repetir, destrinchar essa frase de Santa Teresa. Veja, uma jovem escrevendo: para mim, a oração é um impulso do coração. Bem, a Sagrada Escritura, ela traz para nós este conceito, coração. Não falando do órgão, não. O que é o coração na espiritualidade cristã, diante da Sagrada Escritura, algo que já vem do Antigo Testamento, judaísmo? Coração é o que os teólogos chamam de o centro da alma, aquele núcleo mais secreto do homem que o liga com Deus, a sua intimidade profunda com o Criador. E ela diz que a oração é um impulso do coração. Se a oração é um impulso do coração, significa que ela não vem apenas de nós, porque Deus habita no nosso coração. Eu poderia usar palavras simples aqui para dizer para você o seguinte: o nosso coração é a casa de Deus, é o lugar onde Ele habita. E se esse impulso vem do coração, significa que lá de dentro Deus está nos impulsionando. É pela ação do Espírito de Deus que nós dizemos Senhor. Não é o que o próprio Senhor nos ensina? Nós não podemos dizer Senhor se não for pelo Espírito Santo. A oração é um impulso que vem dele mesmo. Ele age em nós e nos impulsiona a partir do coração
para falar com Ele. Falar com Deus a partir do coração significa, então, dar uma resposta. Porque é Ele que falou por primeiro, é Ele que agiu, é Ele que me impulsionou de dentro para então rezar. Quando nós rezamos, nós sempre estamos agindo em segundo lugar. Porque em primeiro lugar foi Ele que nos impulsionou. Isso pode parecer estranho, pensar assim, por que Deus vai impulsionar as pessoas a falar com Ele mesmo? Porque Ele é Pai e não é nada estranho, não. Olha, eu tenho a experiência felicíssima de hoje poder criar e cuidar da minha filhinha Maria Clara, que está com 1 ano e 4 meses agora, nessa data em que eu gravo esse curso. E é a coisa mais gostosa do mundo. Quando eu estou com ela, eu faço um movimento de amor constante, com palavras, com gestos, com carinho, com atitudes, com cuidado, com as correções, porque ela está aprendendo tudo agora. E ela corresponde isso também com gestos de amor, de carinho. É uma maravilha, é gostoso demais. Mas perceba que se eu fosse ausente, um pai descuidado, que não estivesse nem aí, e isso infelizmente acontece, qual seria a reação de retorno? Seria diferente. Seria diferente do que é quando eu a trato bem. Deus é Pai e Ele cuida de nós assim. Ele nos dá um impulso de dentro para fora. E nós falamos com Ele uma vez que já fomos amados por Ele. Eu digo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vou fazer uma oração, já iniciei traçando o sinal da cruz. Eu digo isso porque fui impulsionado pelo amor. E quero amá-lo de volta. Eu quero estar com o meu Senhor, eu quero me encontrar com o amor, porque já fui encontrado, porque já fui tocado por Ele. Veja que a oração, ela não depende de mim, ela não parte de mim, ela parte dele em primeiro lugar. Somente isso já muda todas as coisas quando a gente fala de vida espiritual e de vida de oração. Somente essa concepção inicial, ela muda radicalmente todas as coisas e começa a quebrar a nossa humanidade no meio. É um processo de desconstrução. Nós vamos entendendo pouco a pouco o porquê dessa desconstrução. Tudo bem? Eu vou seguir a frase. Para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu. Você imagina na experiência mística de Santa Teresa, que nós chamamos com muito carinho de Santa Teresinha, na sua experiência de oração é um simples olhar lançado ao céu. Que coisa mais linda, né? E poética que ela escreve. O que é um olhar lançado ao céu? É a expressão de alguém que ama, que se sente amado, que se sente amada. A oração tem por base uma experiência riquíssima de amor. Visualiza comigo Santa Teresinha no seu claustro, na sua clausura, lançando o olhar para o céu. É um olhar apaixonado. É um olhar extremamente apaixonado. Entendemos aqui que a paixão não é algo ruim, não. É um movimento da sensibilidade humana. Toda a sua natureza humana está sensivelmente inclinada para o seu amante, que é o seu Senhor. Ela ama o seu Senhor com tanta força que todo o seu ser está impactado por esse amor e ela lança um olhar ao céu. A oração é isso, diz Santa Teresinha. Mas ela diz também, é um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria.
Na nossa vida, nós temos esse constante movimento de provações e alegrias, provações e alegrias. Uma hora eu estou muito alegre e as coisas estão caminhando em paz, e outra hora eu estou nas provações e as coisas estão duras. A oração é um grito de reconhecimento e amor no meio, seja da provação, seja da alegria. Reconhecer a Deus, reconhecer o amor de Deus. E ela usa a expressão gritar, é um grito. É uma expressão forte, não é? Porque a oração é algo forte, a oração é um impulso forte que vem da alma. A oração não é algo morno, desajeitado, a oração é um impulso fortíssimo. E ela usa a expressão de que quando vem de dentro para fora, ela extrapola como um grito de reconhecimento e de amor. Seja na provação, seja na alegria, nós rezamos em todo momento. Na dor, na provação, na dureza, no sofrimento, mas também no júbilo, na paz, na serenidade, na alegria. Nós rezamos constantemente. A oração brota da alma como uma resposta de amor, como um grito de reconhecimento desse amor. Que experiência maravilhosa! Aquele que reza é aquele que vive permanentemente um caminho de intimidade com o seu Senhor. Rezar e não crescer na experiência de amor significa que alguma coisa está errada. Não está consoante aqui. Tem alguma coisa desequilibrada. Mas meditemos brevemente na palavra amor. O que é o amor? Veja, eu vou partir de um ponto de vista bastante humano, vou dar um testemunho pessoal a você. A vida toda eu amei e fui amado, né? Fui amado por minha mãe, por meu pai, por minha família, e amei também. Amei aqueles que se aproximaram de mim, amei muitos colegas que passaram pela minha vida, amei muitos irmãos de caminhada, fui amado por muitas pessoas. No meio desse caminho todo eu fui ferido muitas vezes, eu talvez até mesmo fui odiado, fui maltratado, enfim. É um caminho de vida. E no caminho do amor nós sofremos muitas vezes porque somos limitados. Hoje eu sou um esposo, um pai de família e um filho. Sou também amigo, sou colega, companheiro. Existem muitas pessoas ao meu redor. De todas essas pessoas, desde aquelas que são mais distantes, que eu tenho uma simples relação de companheirismo, um cavalheirismo saudável, até mesmo aquelas pessoas que são meus amigos íntimos, e até mesmo a minha esposa, a minha filha, os meus filhos, a minha mãe, aquela relação mais próxima de amor. Eu digo, todas essas pessoas, do mais distante até o mais próximo, vão falhar um dia, vão errar, vão me ferir. E em contrapartida, eu também vou ferir essas pessoas porque somos humanos. A questão é, na experiência de amor, nós não nos pautamos apenas nos sentimentos, na sensibilidade, nós nos pautamos também na razão. Eu amo a minha esposa e ela me ama. Nós nos ferimos muitas vezes, porque assim é a vida e o casamento passa por isso. Significa que nós perdemos o amor, quebramos o amor? Não. Nós vamos forjando o amor também através das provações, das dificuldades, dos desentendimentos. Hoje de manhã eu achei a coisa mais linda. Eu estava aqui no escritório trabalhando e fui no quarto. Quando eu cheguei no quarto, minha esposa estava deitada lendo um livro de São José Maria Escrivá que se chama A Forja. E ela, logo que eu entrei no quarto, ela falou: Renato, me faça entender melhor o nome desse livro, Forja. E imediatamente me veio à cabeça o nome e aquilo que São José mesmo indica.
Quando você olha para um ferreiro forjando uma arma, você tem aquele grande instrumento que ele utiliza que se chama forja. E a forja remete a um processo doloroso. O ferro é derretido e aquele ferro derretido e incandescente, ele é colocado na forja, ele é esfriado, ele é batido para se forjar uma arma, por exemplo. A forja é o caminho da maturidade cristã e esse caminho se dá pelo sofrimento também, pelas provações. O amor amadurece na medida das provações, dos sofrimentos também. O amor não apenas amadurece na bonança, na consolação. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu abri um parênteses tão longo aqui? Para te fazer pensar uma coisa comigo. Crescer na oração ou rezar com constância significa alcançar uma maturidade no amor entre Deus e a criatura, entre mim e o meu Criador. Quando eu cresço nessa relação de amor, significa que eu estou rezando muito bem. Mas se eu rezo e não amadureço no amor, alguma coisa está no caminho da oração entre mim e Deus. Tem alguma coisa no meio que está deixando tudo atrapalhado. Vou ser bem direto agora. Eu rezo todos os dias o rosário. Rezo. Mas não percebo que acontece um amadurecimento na minha relação humana com Deus, na minha relação de amor com o Senhor. Eu não amadureço em nada. A minha pessoa humana não se torna uma pessoa melhor, mais madura, mais equilibrada, e não só diante de Deus, porque no meu relacionamento com Deus será espelhado o meu relacionamento com os homens. E eu percebo que eu rezo muito, mas não está mudando nada. Não está acontecendo nada. Então, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A oração, ela é um movimento de amor. E o amor sempre me leva para cima. Sempre me leva para o alto, para um progresso. O amor sempre quer o bem. Portanto, quanto mais eu amo e me deixo ser amado por Deus, mais eu serei curado, liberto. Se eu olho para as minhas mazelas, nas minhas relações com as pessoas, no meu jeito de ser, nas minhas dificuldades pessoais, nos meus problemas pessoais, nas minhas misérias, na minha personalidade, nos meus vícios, nos meus pecados, eu percebo que em todos esses pontos eu preciso ser trabalhado. Eu preciso de cura interior, eu preciso de libertação, preciso ser liberto das minhas escravidões, eu preciso de maturidade humana, eu preciso alcançar virtudes, e esse processo de ser trabalhado significa crescer no amor. Amadurecimento vem da relação de amor entre o homem e Deus, e entre o homem e o outro homem, o seu próximo, e até mesmo entre o homem e ele mesmo. São três relações especiais: o Renato e Deus, o Renato e você, o Renato e o Renato mesmo. O amor gera esse processo de maturidade. Muito bem, aonde eu quero chegar com isso? A te dizer que se você hoje reza, mas não cresce em nada, em nenhuma dimensão do que é ser humano, a sua oração precisa ser reconstruída. Santa Teresinha do Menino Jesus, uma menina tão nova, tão jovem, já nos ensinou com tamanha profundidade o que é a oração. E o catecismo logo nos traz o seu primeiro tópico, dizendo que a oração, ela é um dom de Deus. E ele vai citando outros autores. Ele segue no capítulo 2559, dizendo exatamente o quê? A oração, e agora ele vai fazer uma citação de São João Damasceno,
um padre da igreja, a oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Lá no início da igreja, São João Damasceno diz: a oração é a elevação da alma a Deus. Elevação da alma significa fazer com que a alma alcance um nível maior de relacionamento com Deus. Significa que o Renato, que é composto de corpo e alma espiritual, está progredindo, está alcançando degraus cada vez mais altos, está sendo elevado a um nível de intimidade com o Criador. O que é o fim da linha? O que é o céu? É estarmos completamente imersos em Deus. Eu e Deus seremos um. O céu é Deus. E quando eu estiver no céu, eu estarei totalmente imerso em Deus. Eu e Ele seremos um. Quanto mais eu vou progredindo na oração, mais a minha alma vai sendo elevada. Elevada a quê? Elevada a Deus, elevada ao céu. Quanto mais eu rezo, mais santo eu fico. Esqueça essa expressão besta que a gente usa. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não, quanto mais eu rezo, mais a minha alma ela é elevada. Deveria ao menos ser assim. Se não é assim, o problema não está em Deus. O problema está em mim. Aprendamos com o catecismo a trilhar esse caminho de reconstrução espiritual. Ele segue: de onde falamos nós ao rezar? Olha que pergunta interessante. De onde falamos nós ao rezar? Aonde nós estamos quando vamos rezar? E aqui ele extrapola a dimensão física. Onde eu estou quando eu vou rezar? E ele diz assim: das alturas de nosso orgulho e vontade própria? Ou das profundezas de um coração humilde e contrito? O catecismo é espetacular, minha gente. Eu acho incrível isso. Vou repetir. Ele nos questiona: de onde falamos nós ao rezar? E ele responde com duas perguntas, ou seja, ele deixa essa indagação para nós meditarmos. Nós rezamos das alturas do nosso orgulho e vontade própria? Ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Ele coloca a expressão as alturas de nosso orgulho, dizendo que nós podemos sim sermos guiados pelo orgulho. O orgulho, ele alcançou uma altitude tão alta na nossa vida que é ele que nos impulsiona. Aquele impulso que vem da alma, como nos ensinou Santa Teresinha, na verdade está sendo impulso do orgulho. É o orgulho que está nos impulsionando. Por isso, muitas vezes rezamos e não alcançamos nada. Não alcançamos maturidade, não alcançamos cura, não alcançamos libertação, não alcançamos virtudes, não alcançamos as graças que pedimos a Deus, porque Deus é mau, porque Deus é ruim, nos rejeita, não escuta nossa oração, coisa nenhuma. Deus sempre nos escuta. Mas muitas vezes nossa oração é falha porque ela brota do nosso orgulho e não das profundezas da nossa alma, das profundezas de um coração humilde e contrito. Se eu estou cheio de mim, eu vou rezar dessa maneira. Se eu estou cheio de humildade, de contrição, ou seja, cheio de Deus, eu vou rezar também dessa maneira. Vou colocar aqui um exemplo muito concreto para você. Eu bato no peito e digo: rezo todos os dias o rosário. E quando eu termino de rezar o rosário, eu me sinto tão satisfeito, me sinto bem com isso e acho que está tudo bem, porque cumpri a minha meta do dia. Depois que eu acabei de rezar o rosário, eu me encontro com alguém na minha família e aquilo me estressa, eu gero um conflito ali e acabo falando besteira, falo um palavrão, brigo com a pessoa, perco o estado de graça.
Para que eu rezei um rosário inteiro, então, para logo rapidinho cair no pecado, no mal, nas armadilhas do mal? Eu estou rezando para me sentir satisfeito, para me sentir bem. Eu estou rezando para dizer que eu sou bom, para dizer que eu dou conta. Eu estou rezando quase que para me convencer cegamente de que eu sou um homem de Deus. Essa oração é tão falha. E muitas vezes, meus irmãos, nós caímos nessa armadilha. Participar desse curso nas fontes de oração significa provocar em nós um profundo exame de consciência. Eu convido você a examinar a sua consciência enquanto eu vou falando, e depois que terminar essa aula, faça uma pausa, silencie e examine mais ainda a consciência. Da onde que eu rezo? Da onde tem brotado a minha prática de oração? Eu bato no peito e digo, eu vou à missa todos os domingos, eu sou fiel, eu faço as orações, etc, etc. Mas qual o sentido disso? Para dizer que eu cumpri? Para dizer que eu sou um bom cristão? Para dizer que eu sou um homem bom, honesto? Ou eu rezo das profundezas de um coração humilhado e contrito? Que significa o quê? Um coração humilde e contrito é um coração desapegado, que não olha para si mesmo, mas que curva-se inteiramente para o seu Senhor e diz assim: Senhor, tu me amas, eu também te amo. Tu falas comigo, eu também quero responder. É uma relação de intimidade, de amor. Eu vou tomar como exemplo um casal, porque a própria Sagrada Escritura nos ensina isso. Quando nós vamos para a literatura sapiencial lá no Antigo Testamento, os livros da sabedoria nos ensinam que Deus forma uma aliança com seu povo, e essa aliança é como um casamento, é como uma relação matrimonial. Deus se casa com a humanidade, por assim dizer. E é uma relação íntima de amor, do amado com a sua amada. Bem, olhando para um casal, eu vou perceber, eu estou olhando para um casal humano, tudo bem? Eu vou perceber que dentro de um relacionamento matrimonial é necessário, especificamente necessário, que aconteça uma equalização. Quem gosta de música, como eu que sou músico, vai me entender bem. Quando você equaliza o som, você regula o médio, o grave, o agudo, você deixa aquilo agradável aos ouvidos. Quando você equaliza uma relação, você está colocando um ao lado do outro em igualdade e em ordem. Cada um com sua personalidade, cada um com sua sexualidade, tudo bem? Cada um com a sua história. Eu sou homem, a minha esposa, a Crícia Martins, ela é mulher. Nós temos sexualidade diferente. Nós temos personalidade diferente. Nós temos uma criação diferente. Uma história diferente. Somos duas pessoas diferentes. Porém, nós nos equalizamos, colocamos um ao lado do outro para uma boa convivência de amor. Vez ou outra, a gente perde as estribeiras e se fere. Eu acabo errando, ela acaba errando e a gente vai se ferindo. Claro, somos humanos. Eu estou analisando uma relação humana, tudo bem? Porém, aquilo que sustenta um relacionamento de amor conjugal, aquilo que sustenta a base, é o amor. E o amor, ele passa pela formação do coração. Um coração contrito e humilde. É um coração forjado para amar. Se eu não trago em mim uma contrição, ou seja, uma dor pelos pecados e pelo mal, eu acabo cometendo o mal e os pecados sem perceber.
Se eu não tenho um coração contrito, eu erro, eu faço mal ao outro, no caso a minha esposa, e não percebo que estou fazendo mal. Isso é péssimo. Se eu não tenho um coração humilde, eu não tenho uma relação equilibrada, transparente. Eu não consigo ser verdadeiro. Eu jogo sempre pelo oposto, pela mentira, pelos pecados, pelo erro. Então, um relacionamento que não é humilde, que não é verdadeiro, um relacionamento que não traz em si essa contrição, esse desejo de não fazer o mal, é um relacionamento fadado a acabar. Se eu quero me impor sobre a minha esposa, porque sempre tenho a razão, porque a verdade sou eu que defino, porque eu não me importo se faço mal a ela, contanto que eu fique bem, contanto que eu esteja bem, não estou nem aí se eu faço mal ou deixo fazer a ela. Esse relacionamento está completamente desorientado e ele vai se dar muito mal. Se ambas as partes buscam essa harmonia, esse equilíbrio através da humildade e da contrição, como eu disse, teremos falhas porque somos humanos, mas buscaremos sempre a reconciliação e esse equilíbrio, essa maturidade. O amor, amados, passa então por este processo de amadurecer o homem para viver sua relação de intimidade com o outro. Da mesma forma, podemos dizer que a nossa relação com Deus passa por aí. A diferença é que Deus é Deus, Ele não é homem. Deus me ama perfeitamente. Se Deus está aqui e o Renato está aqui, Deus sempre vai acertar, sempre vai me amar perfeitamente. Deus sempre será pleno e perfeito. Eu que preciso ser consertado por esse amor. Mas é um relacionamento, é um casamento. Se eu me abro ao amor de Deus, eu vou sendo, à medida que eu caminho, vou sendo curado, liberto, vou alcançando virtudes, vou amadurecendo. A oração, ela produz tudo isso em mim. Portanto, sim, a oração precisa brotar das profundezas de um coração humilde e contrito. Se ela brotar das alturas do nosso orgulho e vontade própria, significa que eu não estou disposto a ser modelado pelo amor. Portanto, a oração não faz efeito nenhum em mim. Segue o catecismo assim, dizendo então: quem se humilha será exaltado. É o que nos diz no Evangelho de Lucas, capítulo 18. A humildade é, portanto, o fundamento da oração. Nem sabemos o que seja conveniente pedir. A humildade é o que diz Romanos 8, 26. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus, nos diz Santo Agostinho, mais um santo citado aqui no Catecismo. O homem, olha que lindo, é um mendigo de Deus. Interessante essa expressão. Porque Deus é soberano e Ele tudo nos dá. E eu preciso estar diante dEle, humilde, humilhado, dizendo: Senhor, eu vos suplico, eu recebo de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua ajuda para crescer no amor. Para ser amigo de Deus, nós precisamos da ajuda de Deus. Para sermos amados e amarmos a Deus, precisamos da ajuda de Deus. Tudo isso por quê? Porque fomos feridos pelo pecado, ou pelos pecados, por muitos pecados que cometemos. Precisamos sempre da ajuda de Deus para rezarmos. Você está entendendo nessa introdução que o que eu quero te trazer aqui como base, como ponto de vista que o Catecismo nos ensina é que para rezarmos e rezarmos bem, precisamos ter a atenção na base da oração, que é o amor. Para que esse amor se movimente em nós, produza frutos em nós, nós precisamos de uma base dentro de nós, que é
a humildade e a contrição. O amor, ele é dom de Deus. Deus nos dá o amor como dom e a capacidade de amar. Mas ele forma em nós duas virtudes especiais, a virtude da humildade e da contrição. Quando eu uno o dom do amor com a virtude da humildade e da contrição, eu tenho aqui uma vida de oração verdadeira. Aí sim, eu tenho vida de oração. Eu preciso me colocar em permanente estado de exame de consciência para saber se aquilo que eu rezo hoje segue essa dinâmica ou não. Ou se minha vida de oração está brotando das alturas do meu orgulho. Eu posso, às vezes, me enganar, viu? Achar que está tudo bem, que eu sou uma pessoa boa, faço bem. E por que eu pensaria que eu sou orgulhoso? Por que eu pensaria isso? Às vezes nós nos enganamos. São Francisco de Assis nos ensina muito bem isso. Leia um pouco sobre a vida de São Francisco. Ele nos ensina que nós precisamos descobrir de verdade o que é a humildade, o que é a pobreza evangélica, a pobreza de espírito. Porque às vezes achamos que somos bons, humildes, santos por aquilo que fazemos. Mas eu não sou santo por aquilo que eu faço, eu sou santo por aquilo que eu sou. É bem diferente. Fazer atos, gestos de aparente humildade é uma coisa. Ser humilde é outra. Entendamos isso. Eu vou ainda além. Realizar gestos de oração é uma coisa. Rezar de fato é outra. Você me entende? Se eu convidar você agora para nos unirmos aqui e rezarmos um terço, você pode tomar a atitude de rezar. Você está em atitude de oração. Você está realizando uma oração. Existe uma diferença entre realizar uma oração, uma atitude que você teve, e o ato de rezar de verdade. Eu posso dizer com palavras mais simples, você pode rezar de mentira e você pode rezar de verdade. Tá entendendo? Porque você pode ficar aqui comigo. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, sua cabeça está lá longe. Você nem pensa no que fala, você não se entrega na oração, não se envolve com a oração, você repete a oração e aquilo veio e foi e não fez nada na sua vida. Mas você pode decididamente se esforçar e viver o máximo possível em plenitude essa oração. Sempre a nossa oração ela é imperfeita, ela precisa de aperfeiçoamento. Mas existe uma diferença entre aquele que está interessado em rezar com perfeição e aquele que está desinteressado em rezar com perfeição. Nós precisamos desconstruir algumas coisas em nós. Precisamos olhar para dentro e perceber se estamos rezando no automático, como uma marionete que repete, ou se estamos mesmo nos esmerando, nos esforçando em viver a oração como um grande relacionamento de amor. Não necessariamente eu preciso sentir sempre que eu estou rezando, porque o amor não é só sentimentos. Mas eu preciso sim de esforço, de dedicação para rezar aquilo com amor. Para fazer aquela oração com muito amor. Por isso o catecismo diz que a oração ela é um dom de Deus. O dom é algo que Deus nos dá, doado, de presente. Ele nos dá o dom da oração. Todo dom, ele brota do Espírito Santo. E o Espírito Santo é amor. Portanto, todo dom tem como base, como fundo, o amor de Deus. Se Deus me dá o dom da oração, é porque Ele me dá o seu amor. E o catecismo diz: a humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração.
Eu convido você a fazer um exercício espiritual, que é se perguntar isso por um bom tempo, quem sabe até por uma semana inteira, se perguntar isso. Eu sou humilde? O que é a humildade? Não é uma pergunta fácil, viu? Mas se perguntar com honestidade, eu sou humilde? E como eu preciso me trabalhar para me tornar ainda mais humilde? Para entender a pobreza evangélica que vem lá do Sermão da Montanha. Precisamos crescer na virtude da humildade para ter essa base humana para acolher o grande dom da oração, o dom que vem do amor de Deus. E assim, crescermos na oração, na vida de oração. O catecismo usa ainda duas expressões. Além de dizer que a oração é como um dom, ele diz que a oração é como uma aliança e a oração é como uma comunhão. A aliança, como eu disse, e nós vamos nas aulas seguintes mergulhar na palavra de Deus, Deus forma uma aliança com o seu povo. Assim como eu tenho essa aliança matrimonial entre mim, minha esposa e Deus, Deus forma uma aliança conosco. Veja o que o catecismo diz no parágrafo 2562. De onde vem a oração humana? Qualquer que seja a linguagem da oração, gestos e palavras, é o homem todo que reza. Mas, para designar o lugar de onde brota a oração, as Escrituras falam às vezes da alma ou do espírito, geralmente do coração. Mais de 1000 vezes a Escritura usa essa expressão do coração do homem. É o coração que reza. Se ele está longe de Deus, a expressão da oração é vã. Que é uma coisa vã, que passa e não produz efeitos. Veja, se o meu coração está longe de Deus, a minha oração é vã. Entendamos isso, meus irmãos, que rezar não é repetir fórmulas, é manter vivo um relacionamento de amor. Essa é a base da oração, um relacionamento de amor. E como é difícil para nós que somos humanos construir um relacionamento de amor. Para Deus é fácil porque Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele é o puro amor. Deus é amor. Mas nós que fomos feridos, que nos ferimos pelo mal, pelo pecado, nós precisamos trilhar um grande caminho de amadurecimento no amor. Porque o nosso amor é muito falho. O nosso amor é muito humano. E o nosso amor precisa se tornar cada vez mais divino. O livro do Apocalipse nos ensina a seguinte expressão. No final das contas, quando irmos para a glória do céu, nós seremos deuses. Por que o Apocalipse usa essa expressão tão interessante? Porque nós e Deus seremos um só. Como eu disse anteriormente, nós vamos mergulhar em Deus, seremos abraçados por esse amor perfeito. Eu e Ele seremos um, portanto eu serei Deus. Não na mesma grandeza de Deus, mas no sentido de que nós seremos um só. Assim como o marido e mulher são uma só carne, mas cada um é cada um. Eu sou eu, Deus é Deus, mas seremos um. Seremos um. Se o sentido da vida é esse, é caminhar para essa união última com Deus, eu preciso trilhar nesse mundo um caminho de progressão para o céu. Isso é o que chamamos de santificação. Portanto, a vida de oração, perceba que ela é uma das principais bases, um dos principais pilares para a santificação. Uma pessoa que quer ser santa, que quer ser íntima de Deus e que não constrói a oração, ela está capenga. Ela está com uma base muito fraca. Nós temos grandes pilares para a santidade. Um deles é a formação da consciência. Como nós temos nesse projeto belíssimo da Academia da Fé, os nossos cursos de formação, eles servem para quê? Para formar a consciência cristã.
A consciência que nos desperta para a vida de oração, para a vida moral, para a vida no espírito, etc. A formação é um dos grandes pilares. O crescimento nas virtudes, o aprofundamento na teologia moral, na vida moral cristã, é um grande pilar também de santificação. Agora, a vida de oração é um outro pilar fundamental. O que muitos grandes santos e escritores teológicos chamam de a vida mística, que anda em consonância com a vida ascética. A mística e a ascese, a espiritualidade e o sacrifício de si mesmo para o crescimento espiritual. A vida de oração, você imagine que eu vou pegar aqui aquela mangueira de combustível no posto de gasolina e vou engatar no tanque do carro e abastecê-lo. A vida de oração é como essa mangueira, essa bomba de combustível que abastece o que é a vida espiritual. A vida espiritual é um conceito amplo. A vida espiritual é a vida do homem em comunhão com Deus. Vida espiritual. A oração, ou o que chamamos de vida de oração, é o que abastece a vida espiritual, a comunhão com Deus. Em outras palavras, rezar é alimentar o meu relacionamento com Deus de amor. É crescer no amor, é crescer na intimidade com o meu Senhor. Isso é básico e fundamental para o caminho de santidade de cada cristão. Por isso o Catecismo diz que a oração é como uma aliança. O coração, diz ele no 2563, o coração é a casa em que estou, onde moro, segundo a expressão semítica ou bíblica, aonde o coração é o lugar aonde eu desço. Eu desço para as profundezas do meu coração. Ele é o nosso centro escondido, olha que lindo, inatingível pela razão e por outra pessoa. Só o Espírito de Deus pode sondá-lo e conhecê-lo. Senhor, eu sei que tu me sondas, que me conheces. Ele é o lugar da decisão no mais profundo de nossas tendências psíquicas. É o lugar da verdade, onde escolhemos a vida ou a morte. É o lugar do encontro, pois à imagem de Deus vivemos em relação. O coração é o lugar da aliança. O coração é o núcleo da alma, o lugar do encontro íntimo com o Deus que nos ama. E quando eu me permito ser amado e amo em contrapartida, esse encontro de amor é maravilhoso e é no coração que isso acontece. No coração. O coração é o lugar da aliança. E o Catecismo termina essa primeira parte dizendo que a oração ela é como uma comunhão. Na nova aliança, a oração é a relação viva dos filhos de Deus com seu Pai infinitamente bom, com seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. A graça do reino é a união de toda a Santíssima Trindade com o Espírito pleno. E aí ele segue: a vida de oração desta forma consiste em estar habitualmente na presença de Deus 3 vezes santo e em comunhão com Ele. Esta comunhão de vida é sempre possível, porque, pelo batismo, nos tornamos um mesmo ser com Cristo. A oração é cristã enquanto comunhão com Cristo e cresce na igreja que é seu corpo. A oração é uma comunhão perfeita de amor. E nós, que somos a imagem e semelhança de Deus, nós fomos configurados à imagem e semelhança do Cristo. Jesus Cristo, Ele é a perfeita imagem e semelhança do Criador. É Deus que assume a natureza humana. Nós somos irmãos de Cristo, filhos adotivos do único Deus. Ele é o Filho primogênito, o Filho único do Pai. E nos ensina a igreja que nós somos filhos no Filho. Nós somos filhos de Deus pelo batismo. E o batismo nos é alcançado pelo Filho unigênito. Eu sou filho de Deus no Filho único de Deus. Somos filhos
no Filho. Uma expressão belíssima do Vaticano II. Sendo filhos no Filho, nós crescemos no amor de Deus quando nos configuramos cada vez mais ao Cristo. Por isso a nossa oração é cristã. Nós somos cristãos, outros Cristos. Crescer na vida de oração significa estar cada vez mais próximo do que é o Cristo. Significa imitá-lo, significa dialogar com Ele, viver como Ele, viver com Ele, viver tendo Jesus Cristo como o ápice, o modelo, o exemplo, a fonte, tudo na nossa vida. Cada vez mais em que eu me aproximo do Cristo, mais a vida de oração está produzindo frutos em mim. Se eu colocar tudo isso na balança, eu vou perceber o quê? Se eu estou rezando, mas não estou me configurando um outro Cristo, a minha oração é vã. Mas se eu estou rezando e minha vida está cada vez mais próxima do que é a vida de Cristo, a minha oração é verdadeira. Eu não sei o porquê, mas está me ocorrendo muito agora vir à cabeça a imagem de São Francisco de Assis. Foi um grande homem que se configurou intimamente a Cristo. Mas nós vemos que ele tem uma vida de oração profunda e essa vida de oração o conduziu a isso, a estar cada vez mais próximo do seu Senhor. É isso que a vida de oração deve gerar em nós. O curso Nas Fontes da Oração, ele tem um intuito, como eu disse no início dessa aula, de gerar esse processo de desconstrução para nós construirmos novos pilares na formação da nossa consciência sobre o que é a oração. E a partir disso, nos abrirmos mais à oração. Rezarmos mais e rezarmos com mais qualidade, com mais profundidade. Entendemos já nessa introdução, nessa aula introdutória, que a base da oração é o amor. A oração é um dom de Deus. E a base no homem que acolhe a oração é a humildade e um coração contrito. Busquemos as virtudes da humildade e da contrição para acolhermos cada vez melhor o dom da oração que Deus nos dá. Assim, tudo isso produzirá verdadeiros frutos em nós. Assim cresceremos na santidade, entenderemos de fato o que é a oração, viveremos de fato o que é a oração e não será nunca mais uma oração vã. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.